Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Nada Trivial. E hoje é dia de Turma do Fundão. Então vem, senta aqui comigo, aqui na Turma do Fundão, e vamos discutir um pouquinho de neurociência aplicada à educação, que é um quadro oferecido pela Educação Inédita. Quem é a Educação Inédita? A Educação Inédita é uma consultoria de formação e oficinas baseadas em neurociência para a educação básica. A Educação Inédita atende vários clientes muito interessantes e, nesse exato momento, está desenvolvendo um trabalho muito bonito na Fundação Instituto de Ensino de Barueri. Então, se você quer saber mais sobre essa iniciativa da Educação Inédita, pode visitar o site www.educaçãoinédita.com.br. Neurociência e Educação, que é o tema aqui da Turma do Fundão. E hoje eu queria falar sobre gamificação. É muito comum as pessoas me perguntarem se, de fato, a gamificação é uma solução que a neurociência trouxe para a educação. Porque vira e mexe aparece alguém aí falando sobre neurociência aplicada à educação e diz que a neurociência comprovou que a gamificação é um modo de ensino bom, razoável, interessante, que efetivamente atinge resultados. E a gamificação é uma das metodologias chamadas de metodologias ativas, onde o indivíduo ele tem que, diferentemente de uma metodologia passiva, onde basta ele sentar e ouvir, ele precisa agir em relação àquele conhecimento. No caso da gamificação, essa ação se dá através de um jogo. Então, vamos lá. É comum empresas optarem por gamificação quando elas estão falando, por exemplo, de conhecimentos técnicos. Então, se eu acertar duas ou três determinações de processo, ou se eu acertar uma resposta ética adequada para um problema de compliance, né? Todos esses elementos vão ser considerados pelo indivíduo como elementos importantes para estar motivado por um conhecimento que às vezes é tão repetitivo, tão formal, com tantos detalhes, né? Que é até difícil de decorar, de conseguir efetivamente avançar naquele conhecimento sem um mínimo, né, alguma motivação, algum tipo de brincadeira, né? É muito comum o pessoal usar esse tipo de processo de gamificação para aumentar a motivação, para as pessoas não se sentirem enfadonhadas. Mas será que é sobre essa motivação que nós estamos falando quando a gente precisa desenvolver novos aprendizados? Será que essa emoção pontual, provocada ali pelo jogo, que aumenta a minha atenção porque eu estou competindo, vai recair, essa emocionalidade vai recair sobre a informação que está sendo dada, ou sobre o conteúdo, ou sobre o conhecimento que está sendo dado? Mais que isso, será que nós realmente vamos precisar apelar para uma motivação extrínseca quando nós estamos falando do desenvolvimento de uma pessoa? Será que o correto não seria a gente estimular alunos em qualquer faixa etária a entender como muito útil para si todo e qualquer conhecimento que ele obtenha no seu meio, no seu arredor, a respeito da sua cultura, as ferramentas que o ser humano desenvolveu para o seu progresso? Será que a gente não tem mais recurso para fazer isso? Porque nós estamos lidando com pessoas, ou com jovens, ou com crianças que entraram num ciclo vicioso de motivação extrínseca? Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Quando os mecanismos de motivação extrínseca foram conhecidos mais profundamente, a partir, obviamente, da psicologia, mas também da neurociência, esses mecanismos de motivação extrínseca, que obviamente tem a ver com condicionamentos, com você dar recompensas ou castigos para quando o indivíduo não performa ou performa de acordo com a sua intencionalidade, esses mecanismos, eles foram muito explorados, estão sendo muito explorados pelas redes sociais, pelos games, pelos videogames. Vira e mexe, a gente tem que responder perguntas sobre será que os videogames realmente viciam? Ou qual é o problema de eu deixar meu filho jogar videogame ou não? Essa é uma discussão recorrente. E eu sempre resumo isso da seguinte forma. Obviamente que vai haver conteúdo formal interessante dentro de qualquer videogame, né? Eu, por exemplo, acho que dirijo bem, porque eu dirijo bem, porque eu aprendi a dirigir num joguinho de carrinho, né? Então eu tenho muita noção sobre velocidade de outros carros, ultrapassagens,
eu aprendi com muito apreço, né, e muita dedicação a evitar as batidas de carro, até porque eu jogava videogame numa época que a gente tinha que gastar uma ficha para cada vez que a gente jogava. Então custava caro e a gente não queria perder, a gente não queria errar, né? E por causa disso você acabava performando muito bem. Mas hoje, a maior parte dos videogames, das redes sociais, exploram a ferramenta da motivação extrínseca. E por isso, a sociedade como um todo está viciada nesses estímulos. Até você que diz, comigo não, tá aí olhando um videozinho atrás do outro, às vezes no Reels ou no TikTok, ou até mesmo aqui no YouTube, perdendo, quem sabe, horas e horas com programas que não tem nenhum conhecimento ligado, coisas que vai fazer você rir, ou fofoca, e não efetivamente uma trilha de conhecimento, porque você pode fazer trilhas de conhecimento em qualquer lugar na rede social. Mas a gamificação, ela usa mecanismos que estão sendo muito e muito explorados pelos processos desse universo das redes sociais, do marketing digital, das fake news, porque hoje o principal ativo que essas redes negociam é a sua atenção. E, por consequente, a atenção também do seu aluno. Desde a criança, que às vezes está na educação infantil ainda, até o adolescente, que está precisando de entender a rede social e conhecer a rede social para desenvolver um dos aspectos mais importantes da nossa vida, né, que é a nossa vida social. E que é justamente durante a adolescência que esse boom, que esse sprint, vamos dizer assim, de desenvolvimento social se dá. E aí a rede social está aí para gerar mecanismos de recompensa e de vício relacionados a essa motivação extrínseca. Então é justo a hora de, ao invés da gente ir na mesma direção, competindo de forma quase que injusta, porque, obviamente, o tipo de entrega que uma rede social faz ou um videogame faz, que é uma entrega direta, que é uma entrega bateu e levou, é muito menos complexa do que as entregas que nós precisamos fazer na escola, aonde, como uma espiral de conhecimento, nós precisamos cada vez apresentar elementos mais complexos de algum conhecimento. E muitas vezes o aluno não recebeu o estímulo adequado para entender a utilidade daquele conhecimento. E cuidado, para você não achar que a utilidade de um conhecimento é sempre quando eu vou usar ele para fazer alguma coisa. E que eu preciso saber hoje. Então, quando as pessoas me perguntam assim, mas por que as crianças, os adolescentes precisam aprender a resolver equação de segundo grau? E eu sempre bato nessa tecla de que, por exemplo, a equação de segundo grau é um dos conhecimentos que permite que você expanda a sua ideia sobre respostas. Porque a equação de segundo grau pode ter duas respostas corretas. Isso, por si só, já é uma boa provocação intelectual. Mas não só por isso, porque eu também entendo qual é a relação que tem desses pontos, que são as duas possíveis respostas, com a construção de uma parábola. E daí eu começo a poder pensar em simetrias em gráficos. Só que se eu não exploro isso, eu efetivamente não uso a equação de segundo grau até onde ela pode me dar. E aí o que eu tenho que fazer? Criar um game para que o jovem decore a equação do delta, depois um outro game para ele desenvolver ali uma lista de exercícios para ele achar os resultados para X. E aquilo, gente, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque o objetivo daquele conhecimento está ligado ou a pontuar no game ou a responder a prova. E passado esses dois estímulos, ele vai embora. Porque a motivação do conhecimento, para que ele se mantenha, precisa ser o conhecimento em si. É o conhecimento que precisa gerar demanda emocional. É o conhecimento que precisa produzir um interesse. Porque senão, na hora de registrar o circuito neuronal sobre aquele conhecimento, não vai ser ele quem vai ficar registrado, mas o game, a oportunidade, o fato dele ter ganho, a nota que ele tirou na prova, a quantidade de exercícios que ele fez, e não a coisa em si. Ainda que você repita, isso entre quase que por, pressão, por fricção total dessa repetição, a durabilidade desses circuitos é mínima, porque eu não uso eles depois. Eles não fazem parte do meu jeito de raciocinar.
eles não compõem minha forma de pensar. E por essas razões, nós precisamos evitar colocar a motivação do processo em outra coisa que não seja o conhecimento propriamente dito. Sim, você vai conseguir mais atenção dos seus alunos se você gamificar. Mas a questão é que essa atenção vai ter valido de muito pouco para aquilo que você realmente almeja, que é a construção do conhecimento. Então, na próxima vez que você pensar em motivação para engajar seus alunos, se pergunte profundamente por que você precisa ensinar aquele conteúdo para os seus alunos. E se essa resposta não for clara para você, você não tem como vender isso para os seus alunos também. Porque, obviamente, você não vai conseguir responder apenas para fazer a prova do vestibular, para quem está no 6º, 7º, 8º ano da escola e precisa de conhecimentos novos para realmente evoluir na sua capacidade cognitiva. Então, na turma do fundão, a gente não gamifica só para inglês ver, nem para usar o modelo Pôncio Pilatos, que é eu dei o conteúdo, eu fiz uma atividade ativa e se ele não aprendeu, o problema é dele. Neurociência e educação, um oferecimento da educação inédita, e a provocação aqui é sempre para que a gente retome o objetivo e a intencionalidade direta do processo de educação e não mais tente ficar dando volta em torno do problema. Um grande abraço para você e eu te espero amanhã no nosso vídeo sobre autoconhecimento aqui no Nada Trivial. Um abraço e até a próxima.